Boa noite, pessoal. Tudo bem? Laís já está aí nos dando um suporte, né, Laís? Vamos lá. Hoje teremos uma live muito especial e com a doutora Denise Leles e a Érica também irá participar da Prevenção Sem Danos. Vamos esperar um pouquinho e daqui a pouco eu vou chamar o pessoal para participar. Vamos ver aqui. Oi, Laís. Vamos ver se o pessoal já está aqui. Érica. Denise, vamos lá. Opa, vamos esperar as nossas convidadas. Acho que a Érica já entrou. Estamos muito empolgadas com a nossa... Oi, Denise. Oi, Karen, tudo bem? Que felicidade ter você aqui, hein? A honra é toda minha. Estou muito feliz também. Obrigada pelo convite. Nossa, eu e a Érica e a Paulinha agradecemos muito, né, a sua participação e poder conversar um pouquinho com a gente aqui sobre, né, essa questão da prevenção. Vou me apresentar rapidamente, cada uma. Eu vou te apresentar, Denise, mas eu vou falar rapidamente, né, sobre... eu faço parte aqui da Prevenção Sem Danos, eu sou nutricionista. Então, para quem não me conhece, né, nós iniciamos o nosso perfil no final do ano e temos uma proposta de trabalhar em escolas, com professores, com pais e, quem sabe, até com as crianças e adolescentes, né? A minha área toda de formação é na área de transtornos alimentares. Já trabalho há muitos anos nessa área, desde que eu me formei. E eu acho que toda essa minha experiência aí me fez pensar muito na questão da prevenção. Que, afinal de contas, eu aprendi com as pacientes, né? Como que o extremo, né? Onde é que a gente pode chegar com os extremos em relação à alimentação. Então, Érica, se apresenta rapidamente aí. Depois eu apresento você, Denise, tá? Antes de mais nada, boa noite. Denise, Boa muito noite. obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter você aqui, né? A Denise é uma das referências aí em pediatria que trabalha com essa visão mais humanizada, um trabalho lindo. Então, para a gente é uma honra muito grande poder ter você aqui. Bom, eu sou a Érica Romano, nutricionista também, experiência no tratamento de alimentares, né? Trabalhou há muitos anos e nos empenhamos aí, né, com a Karen, com a Paulinha, para que a gente pudesse, depois de ver tantos casos, de tanto sofrimento com a família, de tanto sofrimento desses jovens, né, que passaram por tratamento conosco, a gente se sentia muito inquieta, pensando que, de qualquer forma, a gente tinha que fazer alguma coisa para não chegar naquele ponto, né? E aí a ideia da prevenção sem danos vem com toda a força nesse sentido, de prevenir transtornos alimentares e obesidade nesses jovens, né? Então, sou nutricionista também, e a experiência é sempre trabalhar com uma nutrição mais humanizada e dessa forma que a gente consiga prevenir essas graves doenças. Então, a Denise, a gente conheceu ela na nutrição comportamental, né, Denise? Foi aí que a gente conheceu seu trabalho. Já assisti uma palestra dela, um evento que ela fez junto com a nutrição comportamental. E nós ficamos apaixonados pela sua linha, né, de atendimento, perfil de pediatra, porque é até bom falar que todas nós somos mães, né? A Denise, eu vou apresentá-la rapidamente, aí ela vai começar a falar um pouquinho dela. Ela é pediatra, doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, pediatra da Liga de Obesidade Infantil do HC, da USP, coordenadora do Departamento de Obesidade Infantil da ABESO, e é mãe do Miguel e da Mari. Vamos lá. Minha melhor formação é a última, né? A mais... é a carteirada, mãe do Miguel e da Mari.
Gente, o som não tá muito legal para mim, tá? Como é que tá para vocês? Tá passando um pouco também. Espera só um pouquinho. Deixa eu arrumar aqui. Eu não sei se é uma de nós. Sair daqui, será que... Talvez se a gente tentar colocar o fone possa melhorar. Espera só um pouquinho, vou dar um... Tá com muito retorno, né? Melhorou? Denise, melhorou? Pôs o fone, Érica, tá tudo bem? Pus, estou te ouvindo. Oi, Tá. gente. Acho que tá melhor. Agora sim, ok. Acho que melhorou. Melhorou, né? Pronto. Agora acho que vai ficar Agora bom sim. para todo mundo. Sim, Muito bem, sim. gente. Bom, deixa eu agradecer também o convite. Queria muito agradecer vocês. Também conheci vocês pelos eventos que a gente acabou fazendo aí pelo link da Marli, né? Também assisti aulas. Também a gente, né, tem acompanhado aí o trabalho da outra todo esse tempo. E quando a Karen me convidou, eu fiquei muito feliz, porque ainda comentei com ela, né? Que desde que eu comecei a estudar todos esses assuntos e comecei a entender o poder preventivo da pediatria, eu pensei, né, e tento até colocar isso em prática, o quanto a escola precisa entrar nesse mecanismo, nessa construção toda de comportamento. Uma coisa que é muito comum na pediatria é o excesso de informações e informações, às vezes, contraditórias, direcionadas à infância. Então, o pediatra fala uma coisa e na escola o ambiente é completamente diferente, ou eles ouvem coisas e vivenciam coisas completamente diferentes. Então, o nosso consultório acaba sendo um lugar onde chega muito esse sofrimento e, às vezes, essa incoerência onde eles são colocados, né? Então, alinhar tudo isso é uma das minhas maiores propostas. Eu falo que a nossa ação pediátrica preventiva precisa ultrapassar os limites do consultório. Já deu, a gente não pode mais ficar só no consultório, porque o que a gente fala lá não é suficiente. A gente fala lá minutos, né? E aí o paciente sai, a criança sai, os pais saem, e todo o resto do ambiente fala o contrário ou oferece o contrário. Então, todo mundo que se direciona à infância deveria estar falando a mesma língua. Se a gente tivesse os mesmos objetivos, é que a gente sabe que isso não é real. Cada um tem um objetivo com a infância, às vezes o objetivo é vender, né? E aí começa a ficar complicado porque a gente está falando do futuro, né? Dos futuros adultos. Então, muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui, é uma honra para mim o carinho de vocês. E eu quero que vocês contem comigo e com os pediatras que estão comigo nessa, né? A gente tem um link muito grande com muita gente do Brasil inteiro e, graças a Deus, estamos conseguindo influenciar positivamente essa formação. Muito obrigada mesmo. Imagina, Denise, a gente agradece. Ô, Denise, já que você falou dessa questão que você tem muitos pediatras com você, você acha que essa visão também está se ampliando? Ou, tipo assim, você falou que tem uma rede, né? Sim. De pediatras. Você acha que isso tem mudado ao longo do tempo? Porque quando eu assisti você pela primeira vez, eu falei, nossa, que fantástico, né? A visão que eu tenho, né, dos meus filhos passarem em pediatra, não sei, era muito restrita, né? E às vezes até muito, né, aquela coisa mais impositiva, né? Você precisa fazer assim, desse jeito. E às vezes eu saía do consultório e falava, nossa, mas e aí, né? Como eu sou nutricionista, eu lembro até, vou até comentar sobre isso, porque quando eu tive que fazer a introdução alimentar da minha filha, o pediatra passou uma lista de coisas que tinha que fazer, mas ele não explicou como é que tinha que fazer, né? E aí, como nutricionista, eu fui estudar, fui fazer toda, né? Como que eu tenho que ser a proporção do que eu tenho que colocar nas minhas papinhas. Mas uma pessoa que não tem esse conhecimento, eu ficava pensando, nossa, a pessoa deve sair bem confusa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que você acha? Se está mudando o perfil dos pediatras? Como é que você percebe isso? Karen, eu acho que a pediatria levou um tapa tão grande na cara nos últimos anos, porque assim, a nossa consulta era tão insuficiente que a gente teve o advento de todas as consultorias que você tem visto por aí, tá?
Então, a gente não conseguia orientar a amamentação, a gente não conseguia orientar a introdução alimentar, não conseguia lidar com dificuldade alimentar, com excesso de peso, enfim. A gente começou a ter muitos desafios comportamentais que não podiam ser, não podem e nunca poderão ser resolvidos com prescrições, que é a nossa formação. A gente é formado para prescrever, para diagnosticar e prescrever. Isso está errado? Não, não está errado, porque é o que eu sempre falo para os meus alunos, né? Que a gente discute muito. A gente não pode negar tudo que a pediatria conquistou até aqui. A gente tinha uma mortalidade infantil 40, 50 anos atrás de mais de 100 crianças para 1.000 nascidos vivos, e hoje esse valor é bem menor, tá? Hoje, então, se era de 120, hoje é 12, tá? Então, a gente não pode negar o que foi conquistado até aqui. Mas, ao mesmo tempo, houve uma mudança comportamental muito grande na população, nos pais, as demandas aumentaram e a gente começou a não dar conta das demandas que vinham. E a gente não tinha e não tem até hoje essa formação para lidar com desafios comportamentais. Então, a gente precisou se reinventar, tá? Nós estamos nos reinventando. Eu tenho muita impressão que a pediatria busca isso, até pelos próprios nomes de congresso, nomes de evento, né? Novos pais, novas crianças, novas demandas, todo mundo fala um pouco sobre isso. A prática a gente percebe que ainda não mudou muito, né? Muito patrocínio por trás de tudo, muita venda de produto. Então, isso infelizmente ainda não mudou muito, mas a necessidade do pediatra mudou muito. E eu percebo assim nas aulas que a gente dá, então, por exemplo, o nosso curso para pediatras, ele é todo montado, a gente tem 4, 5 primeiros módulos que a gente quase não fala de coisas corriqueiras da medicina e da pediatria. É todo um universo de psicologia, comportamento, puerpério, sofrimento emocional que está por trás de tudo isso. E a gente tenta capacitar, trazendo pessoas capacitadas nisso para conversar com os pediatras que lidam com mães em grande sofrimento emocional, né? E que às vezes vão buscar essas resoluções por meio de intervir na criança. Ah, meu filho não dorme. Ah, por trás desse meu filho não dorme tem uma avalanche de coisas que a gente não está olhando. E nós, pediatras, somos ensinados a prescrever. Ah, então toma esse remedinho aqui que ele vai dormir. E não vai dormir, né? Enquanto não mexer com todo o resto, não ouvir todo o resto, ele não vai dormir. Então, sim, a minha resposta para a sua pergunta é sim, eu acho que a pediatria está mudando. Às vezes não porque quer, mas porque precisa, porque agora as demandas são outras, tá? E aí vamos falar um pouquinho sobre o tema aqui da nossa live, sobre o que você sente, né, durante a sua carreira, o que você percebe? Você acha que existe uma preocupação maior dos pais em relação a peso e comida? Sim, eu acho que preocupação é a palavra que define a parentalidade do século XXI. Os pais estão infinitamente mais preocupados, os pais estão excessivamente e às vezes equivocadamente informados, tá? E isso gera, eu falo que a expectativa é a mãe da frustração, né? Então os pais vêm com uma grande expectativa de que vão manter o controle que eles têm da própria vida depois de terem filhos, e isso é a maior balela que existe, porque não tem nada mais sem controle nessa vida do que uma criança, né? A gente não tem mais controle, os pais tentam buscar aquela previsibilidade da vida por meio de aplicativos, de cursos, de profissionais, e contrata isso e contrata aquilo, e na verdade a leitura da criança está sendo deixada de lado. Então, os pais não estão preocupados somente com peso e comida, e sim com todo o desfecho, né? Parece que é tudo muito determinista agora, sabe? Se eu pegar meu filho no colo quando ele está chorando, ele será inseguro. Se eu pegar e ele não conseguir dormir sozinho, ele nunca conseguirá. Se ele não comer agora, ele nunca comerá. Então, tudo, eu acho que sim, a pediatria tem, esse período da infância tem um poder muito determinante da saúde do adulto, isso é fato, isso é comprovado, mas não é assim
tão quadrado, tão fechado, tá? E a gente não pode reduzir a protocolos essa fase de jeito nenhum, porque isso prejudica a infância. Relacionada à comida, sua pergunta agora pensando em comida e em estado nutricional, tá? Eu vejo uma enorme preocupação que muda de acordo com a faixa etária, tá? Então, a primeira infância, os pais têm uma, quase assim, uma, eu não gosto de chamar de usar a palavra, qualquer palavra, mas uma preocupação excessiva de fazer a criança comer, tá? Então, o pai e a mãe tem que ver a criança comer, ainda tem muito a questão de limpar o prato, agora a gente tem muita preocupação da composição do prato, o fato de ter pedaço ou não ter pedaço, e a gente está muito pouco, os pais estão muito pouco olhando para o como e muito ainda olhando para a quantidade, né? E para o que a criança está comendo. Então, eles estão olhando muito para o que a criança está comendo e o quanto, e esquecendo o como, tá? Então, eles passam, às vezes, meses alimentando o filho, alimentando, colocando na boca, segurando a mão da criança para a criança não comer, ignorando o sinal de fome e saciedade, fazendo a criança comer baseado na expectativa dos pais mesmo, de bater essa meta porque eu tenho que sair para trabalhar, tá? E eu não estou aqui falando que isso está certo ou errado, eu estou falando que essa é a realidade dos pais de hoje, tá? E eu até me incluo nessa porque eu também trabalho, também tenho uma vida super corrida, e eu não acho que isso é bom ou ruim, é defeito ou qualidade, é simplesmente o que está acontecendo, tá? Aí depois, o que acontece? Ou a criança vai para um caminho de dificuldade alimentar, que é muito relacionado a essa forçação de barra, ou a criança vai para um caminho de comer excessivamente, de excesso de peso, ou a criança vai para os dois caminhos ao mesmo tempo, tá? Então, eu tenho vários, eu diria assim, eu tenho até números, né? Cerca de 30% dos pacientes que eu conheço, né? E os estudos também falam isso. Eu, tanto na Liga de Obesidade Infantil quanto quanto no meu consultório, 30% dos pacientes que têm excesso de peso têm também dificuldade alimentar, são também altamente seletivos, são as duas coisas. E você olha para trás, foi um cara que não comeu em algum momento, tá? Então, esse comportamento alimentar, essa relação com a comida, foi toda construída na primeira infância. Ele não nasceu assim. É tudo construído lá durante a introdução alimentar, os primeiros sinais de dificuldade alimentar. A criança é atropelada e aí ela chega lá no final da infância, início da adolescência, com toda essa carga, com esse histórico muito relacionado aos pais e a outros cuidadores e à escola, e ainda com toda a carga de publicidade, tudo em cima dela, né? Aí tendo que lidar com tudo isso, e aí vem a demanda do corpo da própria criança, que aí a criança precisa ter aquele corpo que a sociedade quer que ela tenha, né? E aí quem tem que se virar é ela. Então, é a máquina de fazer maluco. Primeiro você tem que comer tudo, depois você tem que parar de comer, né? É isso Exatamente. que eu mais vejo, assim. Eu acho que é o que mais a gente precisa ter, esse olhar mais amplo, sabe? Mais... um olhar mais de cima, de que a gente precisa esquecer o pontual e pensar muito nesse futuro, nessa construção aí para o futuro. É engraçado você falar isso, porque eu também em aula, eu sempre mostro um vídeo da Dove, que fala sobre a questão, não sei se você conhece esse vídeo, que fala do que você acha do seu corpo, né? Como você gostaria que ele fosse, né? E aí os adultos falam, eu queria ter, sei lá, um nariz menor, uma orelha menor, queria ser mais alta, queria ter uma pele melhor. E as crianças falam assim, eu queria ter um rabo de sereia, né? Uma cauda de sereia. E aí eu termino a minha aula sempre falando assim, onde será que isso muda, né? Em que momento que isso muda, né? Por que essa preocupação ela surge? Você consegue perceber isso? Como você provavelmente atende pacientes ao longo de muito tempo, né? Talvez você possa ter uma ideia do o que acontece, né? Sim. A gente tem uma construção de autoestima muito durante a primeira infância. Autoestima, autoconfiança, a sensação de autoeficácia e de responsabilidade
Tem até um artigo bem bonito sobre isso, depois eu vou mandar para vocês, vocês vão gostar muito. Legal. Ele é todo construído na primeira infância e baseado nas relações da criança, tá? Então a gente não constrói autoestima sozinho. E também a gente não constrói autoestima ouvindo apenas a nossa mãe falar que a gente é linda, tá? As nossas vivências todas vão ser consideradas nesse caminho, tá? Então, as experiências da criança, a permissão dos pais para que a criança tenha experiências fora de casa, e isso é outro grande problema da parentalidade, o controle é tão grande que a gente não permite, a gente não quer permitir. Isso também impede que a criança vá ganhando essa autoconfiança, vá se frustrando devagarinho para não precisar se frustrar lá na frente, com tudo, né? Vai entendendo como que a vida é fora de casa. Então, é sobre aceitar primeiro a si mesmo, sobre ser aceito dentro de casa e depois sobre ser aceito fora de casa também. E depois entender que você não é sempre aceito. Então, são vários mecanismos em várias idades. Na minha opinião, não sou, né, especialista no assunto saúde mental, mas eu diria que o momento em que a chave vira, que você perguntou, né, é o início da adolescência, que é quando o valor do grupo começa a ser maior do que o da família. Então, a criança nasce para a sociedade, assim como ela nasceu para a família quando ela era recém-nascido, o pré-adolescente é um recém-nascido social. É um cara que está começando a viver fora da casa dele. Então, é aí mais ou menos que as crianças e adolescentes começam a entender o quanto a aparência é valorizada pela sociedade. E aí o mais importante é o que está chegando para a criança para ela entender o que ela deve ou não valorizar na aparência dela. Qual é o ambiente que ela está frequentando? Quais são os valores daquele ambiente? Existem muitos ambientes virtuais que são tóxicos, que são o tempo todo, que estão o tempo todo só valorizando o padrão de beleza, magro, cabelo liso, enfim. E as escolas, eu tenho notado, até por ter filhos em idade escolar, tenho notado um cuidado muito grande, até a fala que as crianças trazem é muito bonita sobre beleza, né? Eu outro dia perguntei para minha filha, ela estava falando de um menino, enfim, que o menino era super legal, e que o menino isso, que o menino aquilo, e eu falei, faltou você me falar se ele é bonito. Foi uma péssima pergunta essa, tá, gente? Foi muito ruim. Mas olha a resposta dela. Isso importa? Se ele é bonito ou não? Olha. Isso não importa. Ela mesma, né, falando, e assim, eu percebo que isso não é ela, isso são eles. É uma nova geração que vem com outra fala, com outros valores, e essa coisa de cabelo, de diferença, tudo está cada vez mais frequente esse respeito, graças a Deus, né? E infelizmente ainda tem crianças muito frágeis, ainda com uma fragilidade relacionada à própria autoestima, à própria aparência, que acabam sendo alvos de bullying e de aí, comportamentos inadequados de outras crianças, né? Isso ainda está muito longe de acabar, isso ainda é muito grave, tá? Infelizmente, apesar de toda a preocupação das escolas com educação socioemocional, tá? Então, eu acho que a virada de chave, Karen, é mesmo esse final da infância aí, que varia a idade, né? Pode ser entre 8 e 10, 12 anos, isso com certeza muda, tá? Essa super autoestima que eles têm, de repente, nossa, mas espera aí, nem todo mundo me acha bonito. Minha mãe fala o tempo todo que eu sou bonita, mas nesse lugar aqui não é bem assim. Então, será que eu estou preparada para ser mais do que uma menina bonita? Ou para ter mais importância do que ser só uma pessoa que traz beleza ou que traz aparência? O que mais importa para aquele lugar? Então, é bem importante que a família valorize muito os comportamentos das meninas, principalmente, que são as que mais sofrem com essa questão que a gente está falando. Né? O comportamento precisa ser valorizado, a tentativa precisa ser valorizada e não a conquista necessariamente. Mas o caminho, o esforço, isso é o mais adequado para as meninas. Eu acho bem interessante, né, conseguir ouvir, porque tem o foco dentro do consultório na pediatria, e eu vim aqui para complementar, né, com esse foco dentro do consultório de nutrição.
Então, quando você fala, Denise, né, que a palavra dos pais nessa geração é preocupação, né? Então, a gente vê sim uma preocupação com saúde, mas quando chega ali no consultório da nutrição, muitas vezes o que eu reparo desses pais é uma fala com uma preocupação extrema em só comer o que é super saudável, né? Então, assim, em só comer, assim, tira tudo quanto é fritura, tira tudo quanto é gordura, enfim. Quando a gente vê esses pais preocupados, eu acho que uma coisa fundamental para a gente conversar é qual é a fonte de informação que eles têm e no que eles se baseiam. Porque eu, às vezes, recebo pais, né, que acham correto tirar o carboidrato da criança à noite, porque, afinal de contas, o carboidrato, ele é um inimigo, né? E a gente sabe que isso é um erro muito grande, né? Já peguei pais tirando leite das crianças por conta de todo esse modismo de retirar leite. Então, quando a gente fala desses pais, e é óbvio que eles estão embutidos de boa intenção, né? Mas a fonte que eles têm para cuidar dessas crianças, muitas vezes é uma fonte deturpada, né? Onde a gente vê assim uma exclusão de alguns grupos alimentares e de alguns alimentos especificamente, uma fala muito errada do que, olha, então você pode ter, por exemplo, o dia do lixo, que é uma fala péssima, né? Você pode comer besteira, que também é outra fala péssima. Então a gente sabe que as crianças gostam de algumas guloseimas de vez em quando e tudo bem. O que não dá é para fazer isso manhã, tarde e noite, precisa ser bem orientado, mas não proibido de fazer essas coisas, né? Então eu vejo também essa necessidade enorme para que a gente faça uma orientação para os pais, porque o que essas crianças têm recebido dentro de casa é uma informação, muitas vezes, de mães com uma prática de dieta assim intensa, né? Já que hoje em dia, infelizmente, muitas vezes o comer normal virou fazer dieta. Então as mães fazem dieta, acham que estão fazendo bem para elas mesmas e passam para as crianças. Eu pego crianças com 6 anos fazendo dieta, eu faço dieta, eu tiro isso, eu tiro aquilo, e fala com orgulho no consultório, como se estivesse me mostrando. E aí eu tenho que fazer todo um trabalho, né, de desconstruir aquilo e orientar, obviamente, esses pais, né, para que eles possam se embasar, aí sim, na ciência da nutrição e não em modismos que muitas vezes, né, a alimentação, ela vem num conceito da ciência da nutrição, o que não é verdade, né? O que cada um come dentro da sua casa nem sempre tem embasamento científico e nem sempre é da forma mais correta, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante. E um outro ponto foi o que você comentou sobre as famílias, né, terem que dar essa refeição rápida para as crianças, muitas vezes até na mão dos funcionários e nem deles mesmos. E aí eu acho que a gente precisa lembrar, né, que é uma regra de ouro aí do guia alimentar, que fala muito desse comer em família. O quanto é importante essas crianças terem pelo menos uma refeição por dia junto desses pais, porque é um momento de conversa, é um momento de respeito, é um momento de escolha, de ampliar o leque, né, que tem aí no paladar dessas crianças. Então, a refeição em família, eu vejo assim uma urgência dela ser resgatada, né? Chega criança no consultório que não sabe o que é uma abobrinha, não sabe de onde vem, né? Acho que foi, sei lá, abriu a lata e saiu, ou estalou o dedo, ou pôs no Google e apareceu, né? Então, assim, uma necessidade, às vezes, de estar um pouquinho mais perto dessas crianças, nessa formação, e para que desse hábito alimentar, e para que elas possam ter uma memória dessa história de um comer em família. É tão emocionante, né, quando a gente fala de uma comida que lembra, sei lá, nossos avós, que lembram pessoas importantes e que demonstravam carinho através de um bolo gostoso ou de uma comida num almoço na casa da avó no domingo, né? E eu vejo que isso está assim esvaindo. É raro a gente ver a presença disso. Então acho que são hábitos que muitas vezes esses pais tiveram e que é muito importante de resgatar. Então queria só complementar com isso a sua fala, que foi excelente. Perfeito. Eu queria fazer um comentário sobre a história da onde vêm as informações, né?
E eu acho que é engraçado isso, porque isso virou um grande desafio para o profissional de saúde, né? A gente foi atropelado pela comunicação, nós nunca fomos capacitados para nos comunicarmos e, de repente, a gente foi atropelado e pegamos os nossos pacientes ouvindo mais informações equivocadas do que informações corretas. Uma vez eu participei de uma reunião, enfim, de vários pediatras, numa situação aí, e aí tava todo mundo falando mal, porque os pais, absurdo, ficam ouvindo essas blogueiras e não sei o quê. E aí a minha fala foi, pessoal, se eles estão ouvindo, é porque elas estão se comunicando melhor. Elas estão falando de um jeito que eles conseguem ouvir. Onde será que a gente está errando, né? E aí, logo depois, faz muitos anos isso já, logo depois eu comecei a notar, né, e eu já via que era uma tendência, mas as sociedades fazendo redes sociais, porque até então o médico que tinha Instagram era mal visto, né? Agora todas as sociedades nacionais e internacionais têm lá o seu Instagram. Então a gente está precisando ainda, eu acho que ainda aprimorar mais ainda a nossa capacidade de chegar nos pacientes com informação que eles entendam, que eles consigam seguir e arrumar uma maneira disso viralizar mais, né? Talvez as pessoas que não tenham aí a formação que a gente considera adequada falem a língua das pessoas e elas acabam entendendo e como chama? Se reconhecendo naquilo e acaba seguindo sem nem saber de onde vem, né? Bom, a gente apanhou aí com Covid muito por causa disso, né? Por causa de excesso de informações desencontradas. Nunca foi tão difícil ser médico quanto naquela época. Você tinha que negociar o tratamento com o paciente, ver, né? Cada um tinha uma opinião diferente sobre o assunto. Eu acho que você tem toda a razão, eu acho que esse é um grande desafio. Eu falo que às vezes, Érica, eu passo mais tempo desconstruindo coisas na consulta do que construindo, sabe? Você fica lá, olha, mas veja bem, o carboidrato é importante, veja, né, o jeito que você come não é o que a sua criança precisa, e tudo, né, leva muita energia e muito tempo, é um tempo perdido. Então, uma coisa que eu como pediatra faço é sempre pedir para os pacientes me perguntarem. Eu falo, olha, me manda no WhatsApp a sua pergunta, não tem problema nenhum, eu vou responder, não vou julgar, não vou brigar, não vou... mas não procura no Google, por favor, porque o que vai chegar para você é quem pagou mais, e quem pagou mais não está querendo te falar a coisa certa, está querendo vender alguma coisa para você. Né? A gente tem que lembrar que o Instagram é um shopping, gente. É um shopping. Os perfis são vitrines que estão com o algoritmo ligado o tempo todo, levando para você o conteúdo que te interessa. Então, você vai o tempo todo consumir, a criança mais ainda, né? Sim. Então, acho que a sua fala é perfeita. A gente precisa aprimorar a nossa comunicação de algum jeito. E isso tem que entrar lá na formação, eu acho, dos médicos e dos nutricionistas, sabe? E é isso que você falou do seu paciente que fica se justificando para você, né? Ah, eu faço dieta, viu? Orgulhe-se de mim. Isso é muito que a gente vê da nutrição. A nutrição tem muito essa postura, né? De ficar cobrando. Os pacientes nem falam a verdade, têm medo de falar a verdade e tomar bronca, né? É isso mesmo. E muitas das vezes, muitas nutricionistas ensinam. E eu vou te falar mais, tem escola que tem dia do lixo. Tem escola e dentro da escola, a escola fala assim, sexta-feira é o dia do lixo. Pessoal, ainda tá com interferência. Ô, Érica, dá uma olhada no seu fone, tá com interferência ainda. Bastante. Vamos ver se melhora. Deixa eu colocar. Tá sem um fone? Eu tirei faz pouco tempo. Ah, mas então eu tava ouvindo muita... Mas tava com interferência, porque você tirou o fone. Deixa eu ver. Se você colocar de novo, acho que vai melhorar. Pronto. Agora sim. Veja se melhorou. Bem melhor, bem melhor. Então tá. Melhorou bem. Então, acho que é isso mesmo. A gente tá aí no mesmo barco e tem muita coisa para fazer. Acho que a gente está muito longe ainda, né, de chegar no meio termo ainda. As crianças ainda precisam muito de ajuda. Então, mas você não acha que, na verdade, as crianças precisam de ajuda, mas eu acho que a gente vai ter que teria que trabalhar com os pais, né? Muito com os pais, porque eu não atendo criança nem adolescente, mas eu atendo adulto, né? Com transtorno alimentar. E é sempre na história
tem uma história na infância, na adolescência, de situações complicadas com a comida, de relação complicada com a mãe, com o pai, de excessos e de restrições, né? E que aí você fica pensando, bom, e aí como é que você faz para consertar tudo isso, né? Muito mais difícil. Por isso que eu acredito muito na prevenção e por isso que a gente criou aqui o perfil, porque a prevenção, ela precisa ir também, acredito que realmente, eu penso que os médicos, né, que os pediatras têm uma função muito importante, porque quer queira, quer não, as pessoas ainda são muito culturalmente ligadas às informações dos médicos, né? Então, o que o médico fala é o que o Deus está falando, né? Então, assim, meu médico falou que eu tenho que fazer isso, meu médico falou que eu tenho que cortar. E aí parece que não tem quem tire, né, aquela informação. E não que os outros profissionais não sejam importantes, mas eu sinto isso, sabe? Assim, não sei se você percebe isso também, que você tem. A gente sabe que os médicos têm impacto muito grande, né, na vida das pessoas. Então, eu acredito que seja super importante, né, vocês poderem trabalhar nessa questão da prevenção, tanto para os pais, mas eu vejo que a gente precisa ampliar um pouco mais também, como a gente está falando das escolas, né? Eu acho que um dos grandes focos do nosso projeto é chegar nas escolas, ouvir esses pais, né? Porque vocês falam muito dessa questão da informação, né? Por que as pessoas seguem as blogueiras, né? Porque é como se fosse uma solução mágica, né? Ah, se eu fizer isso, se eu cortar o carboidrato, se eu fizer o jejum intermitente, eu vou emagrecer e eu vou ficar bonita, né? Mas elas não sabem os prejuízos de fazer isso, porque é modismo, todo mundo faz. Ah, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também, né? E aí não aparece os prejuízos de tudo isso, né? Só aparece a moça lá bonita, né, magra, mas a gente não sabe o que tem por trás da vida dela, né? Isso é fato, é uma imagem. Então, o Instagram, as mídias sociais, elas vendem uma imagem que não é real, a gente sabe disso. Mas as pessoas ainda acreditam naquela imagem, né? Então, eu acredito que a gente precisaria realmente chegar nas escolas, e seja através do grupo dos pais, seja até a Denise aí com os pais que você atende, dar uma escuta para esses pais, primeiro, né? Para a gente entender o que acontece, e tentar trabalhar na mudança dessas crenças, né? Tentar, né, fazer com que pessoas possam perceber que dá para ter uma vida um pouco mais leve, né? Porque me parece que é tudo muito pesado. É muito pesado essa carga que a gente tem como mãe. Eu falo como mãe, né? A gente é o tempo todo cobrado de ter que ter uma alimentação saudável. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos, né? Eu tenho um menino de 10 e uma menina de 15. Então, eu sou nutricionista, eu me sinto muito cobrada. Eu falo, nossa, meus filhos têm que comer super bem, porque eu sou nutricionista, né? As pessoas têm essa expectativa. Mas, muito pelo contrário, eu não sou uma nutricionista super restritiva. Eu deixo meus filhos comerem. Tem de tudo na minha casa. Tem fruta, verdura, legume, mas também tem doce, né? Eu não restringo eles, porque eu não acredito nisso, né? Mas eu me sinto muito solitária nisso. Porque eu converso com outras mães e vejo que não é desse jeito. Eu vejo outras mães extremamente preocupadas com a alimentação dos filhos. E num nível muito, muito estressante, sabe? Assim, de tipo, não pode comer um doce, não pode comer uma fritura, não pode, né? É tudo cheio dos detalhezinhos. Já vou cortar carboidrato, não pode tomar leite. E aí você fala, gente, que loucura que a gente está vivendo. Eu queria que vocês falassem um pouco, vocês duas como mães, também, o que vocês percebem. Agora como mãe, Pode né? falar, Vamos lá, Erika, né? quer falar? Eu acho que eu tenho também um casal, os meus filhos têm 15 e 17 anos, então eu sempre acompanhei muito toda essa parte de alimentação desde pequenininhos, né? Como eram os colegas, as conversas que tinham. Então eles brincavam que às vezes o grupo de amigos falava: Oba, hoje a gente vai na casa da Tchérica comer coisa diferente. Porque aí tinha um arroz 7 grãos, tinha ali uma quinoa, tinham coisas que a gente coloca no dia a dia de casa, um arroz, um feijão, mas sempre assim, muita variedade. E quando eles iam, como eles iam, eu sempre pegava alguma coisa diferente e falava, eu vou fazer para eles provarem. E era muito legal, porque aí criou esse conceito. Então a gente vai na Tchérica, vai ter alguma coisa diferente e todo mundo vai provar, né? Isso era muito bacana. Mas eu tinha uma preocupação, sim,
né? Eu me lembro, comentei com a Karen isso uma vez, nós estávamos fazendo um jantar, eu perguntei o que eles, se eles queriam jantar naquela hora, eles queriam, a gente quer escolher, pode, tá bom, vai ser pizza, ok. E aí teve uma coleguinha que falou, eu posso pegar quantos pedaços eu quiser, né? E eu falei, você pode pegar. Ela falou, então eu vou colocar no meu prato. Eu falei, só que faz o seguinte, você pega um, come, vê como é que tá a sua fome. Aí você pega o segundo. Aí você come e veja como tá a sua fome. Eu perguntei, você costuma comer quantos pedaços? Eu como uns 4, 5, né? E aquilo era um hábito dela. Então chegava a pizza, ela punha todos os pedaços já no prato, sem perceber se estava com fome, como é que era a saciedade. Não tinha essa, né, essa conversa. E aí naquele dia foi muito curioso, porque ela falou, nossa, mas eu posso pegar quanto eu quiser? E ela comeu acho que 2 pedaços, depois todo mundo começou a levantar para brincar, ela levantou, foi brincar e pronto, e a refeição passou leve. Mas na fala eu senti aquela restrição, né? Porque ela disse, eu vou comer mais porque na minha casa não tem, porque eu preciso emagrecer, né? Então, é uma percepção de que assim, então para eu emagrecer eu tenho que tirar grupos alimentares, eu tenho que parar de comer e eu tenho que me privar. E aí é isso que acontece. Então eu vou para uma casa que tem e que eu posso comer, então eu vou exagerar, porque eu não sei quando é que eu vou poder comer de novo, né? Então eu vejo com muita importância tentar enxergar um pouco por esse outro lado, né? Que quando não se tem essa proibição e quando você resgata nessa criança, nesse adolescente, olha, mas você está com fome para isso, né? Você está se sentindo satisfeito? E perguntar isso ao longo da refeição e dar essa condição de perceber esses sinais fisiológicos naturais, né? Eu vejo com muita importância. E a minha preocupação maior é isso, é crescer pensando que dieta faz parte da rotina, né? Que existem sim alimentos que são bons e que são maus, alimentos proibidos e alimentos permitidos, e essa dicotomização dos alimentos, ela precisa terminar. E esse é um trabalho que a gente precisa fazer dentro dos nossos consultórios, né? Que uma liberdade incondicional para comer não é comer de qualquer jeito, é comer com consciência, com percepção do seu corpo, respeitando as suas vontades, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante para a gente discutir. Muito bom. Daria para a gente passar a noite falando aqui, né, gente? Uma coisa que eu acho legal você falar porque conforme vocês vão falando, eu vou pensando em pacientes, em histórias, enfim, é muito tempo, né? Eu vivo de consultório aí há 15 anos, tenho 21 de formada, então é muita gente que passou muita história, né? E uma coisa que eu acho que a gente tem que lembrar sempre quando a gente fala de experiências, percepção, que nem você falou, eu preciso perceber o alimento, né? Se eu estou com fome ou não, o que esse alimento significa para mim, se é bom, se é ruim, se é prêmio ou castigo, né? Isso tudo é aprendido lá atrás, desde a introdução alimentar. Eu vou mais longe, desde a amamentação ou desde a gestação, tá? Então, isso é aprendido, a gente não pode esquecer nunca disso. Isso é aprendido, ninguém nasce gostando ou não gostando de alguma coisa. A gente tem uma preferência inata por sabores doces, isso Darwin explica, né? Tem a ver com a evolução, tem a ver com a nossa sobrevivência, o leite materno é adocicado. Enfim, quem comia mais coisas azedas e amargas provavelmente morria mais porque comia mais coisa envenenada, e a gente vai sendo selecionado por esse sabor, essa preferência pelo doce. Mas o doce natural, né? O doce da fruta, do leite materno, doce. E quando a gente coloca açúcar, alimentos ultraprocessados, altíssimos níveis de sal, açúcar e gordura, construídos pela indústria, a gente está falando de níveis de dopamina que são às vezes 1000 vezes maiores no nosso cérebro do que o que uma fruta causa, por exemplo, tá? Então, para falar não esses alimentos,
né? Então, porque assim, eu percebo muito que as mães querem que a criança se controle. Ela compra Nutella, põe na frente e fala, não coma que você está de dieta, né? Ou você vai na casa da amiga, Pois não é para comer muito, né? Fica essa restrição, mas ao mesmo tempo foi a própria família que introduziu aquilo e ensinou aquele prazer. E tudo bem, mas a criança não vai ter o lobo pré-frontal, a função executiva, o autocontrole para controlar aquilo porque ela tem que emagrecer, né? Então eu falo, é muita sacanagem você colocar na frente e pedir para a criança decidir. A gente, como a Karen falou, a gente precisa agir pelas beiradas, agir no ambiente para que a criança seja beneficiada. Não existe, primeiro você tem que comer tudo, agora você tem que fazer dieta e você tem que emagrecer. Isso nunca vai dar certo. Que nem vocês falaram, e eu concordo plenamente como mãe também, né? Que a restrição excessiva não funciona. Não funciona porque ela é impossível, gente. Ela é impossível, não existe isso. Você vai no shopping, a primeira coisa que você sente é cheiro de hambúrguer, cheiro de pipoca, é cheiro de coisa de lá, como é que chama? É nut caramelizado que invade o shopping inteiro, aquele cheiro. Não tem como, a restrição é impossível. Você liga a televisão, é propaganda, liga o YouTube, é propaganda. É o tempo todo a criança sendo levada a querer aqueles alimentos que aumentam os níveis de prazer dela. Esses alimentos têm neuromarketing por trás. Não é à toa que eles são irresistíveis e que a gente não para de comer enquanto não vê o fim. Porque isso não é falta de força, falta de fé, isso é cérebro. Sempre foi, né? Então, a gente precisa entender que existe, e eu gosto muito dessa visão, eu acho que existem situações em que não dá certo, tá? Por exemplo, tem umas biologias aí raras, mas que é mais complicado, mas a convivência da criança com esses alimentos, convivência do jeito que deveria ser. Olha, esses alimentos eu como ali na festa, isso aqui eu como na casa da avó, eu não preciso comer todo dia, tá? Agora, o que tem acontecido muito, que é o que eu acho que eu pego muito isso na minha vida, no consultório. A criança para de comer, os pais precisam fazer alguma coisa para essa criança comer. E, normalmente, eles apelam para os hiperpalatáveis. E aí que a coisa entorta, tá? Porque aí a criança entende que comer porque é gostoso é completamente diferente de comer porque é comida, porque eu tô com fome, né? E quantas vezes eu não ouço, olha, doutora, meu filho não come nada. Você vai ver, o cara toma o dia inteiro todinho, Yakult, Danoninho, come chocolate, ele come o dia inteiro coisas que não estão saciando ele, que só estão ali saciando o hedônico, né? O homeostático não está nem sendo acessado, né? Então, assim, eles estão reféns desse desequilíbrio que é, você tem que comer e depois você não pode comer os mesmos alimentos, sabe? Então, é muito contraditório, é muito difícil para eles. Eu tenho pacientes, histórias várias, inclusive uma, em que uma criança não aguentou a restrição e pegou o chocolate de uma loja. Pegou. Virou caso de polícia, tá? Nossa. Mas a restrição é que foi o problema. A restrição é que foi o erro. Né? Isso gerou uma reunião clínica, tá? Olha, isso aqui foi causado pela restrição, né, excessiva de uma criança que não tinha condição de fazer isso, emocional, enfim, de desenvolvimento. Então, o que eu tenho tentado trabalhar muito e estudo muito é como a gente pode fazer diferente lá atrás, tá? E como os ambientes em que recebem as crianças, incluindo a escola principalmente, precisa muito seguir alguma coisa que fale a mesma língua que a gente, pediatra, está falando lá atrás, que os nutricionistas estão falando. Os pediatras precisam ter uma formação melhor em nutrição, porque nós não temos, todo mundo sabe disso, né? A gente tem pouco nutrição, a gente tem que salvar vidas, né? Então a gente não estuda nutrição, só que na hora de fazer a prevenção, é a nutrição que você usa, né, o tempo todo. Então, esse é um mote assim, do meu trabalho com pediatras, eu acho que a gente tem conseguido, e também lutado contra o outro extremo, que é pare de comer e suplemente. Pare de comer leite, glúten, não sei o que, e toma suplementos 1000, né, para manter a sua saúde, que também é outra tendência, nossa, péssima, né, que
Perigosa, que a gente tem né? lutado contra. Perigosíssima, que a gente tem lutado contra. Tá? Eu vou só contar mais uma coisinha aqui, que eu acho que eu estou falando muito, mas eu fui Não. convidada, antes da pandemia, para fazer uma consultoria numa escola internacional aqui de São Paulo. A dona da escola me ligou e falou: preciso falar com você, tá rolando muita treta aqui por causa de comida na minha escola. Porque a gente não consegue estabelecer as coisas. Gente, eles não conheciam o guia alimentar. Eles não conheciam as recomendações em relação a ultraprocessados. Eles não sabiam o que era ultraprocessado, tá? Então, é o que eu falo, é falta de conversa. Pensa que os pedagogos estão com os nossos filhos 8 horas por dia e eles não conhecem essa teoria e que deveria estar sendo colocada em prática lá, né? A minha filha estava numa escola que não podia levar lanche, quer dizer, mentira, que não tinha lanche, que eles levavam lanche, e que não podia levar, tinha regras, não pode levar salgadinho, nanana, tinha lá. Quando alguma mãe não lembrava, eles devolviam o lanche para a mãe. Falavam: olha, acho que você se enganou, esse lanche aqui a gente prefere que não, porque aqui nesse ambiente coletivo é assim que funciona. E a gente prefere que a sua filha se insira aqui nas regras deste coletivo. E devolvia o lanche. E as mães iam aderindo porque eles bancavam isso. Depois eles mudaram de escola e foram para uma em que não tem essa regra. E a coisa que minha filha falou: mamãe, lá tem salgadinho, tem chocolate, tem como assim? Ela ficou indignada. E ela disse que ela perguntou para a coordenadora e a coordenadora respondeu: mas são os pais, a gente não pode fazer nada. E ela falou: pode sim, porque a minha outra escola fazia, tá? Então, a escola tem um poder de coletivo muito grande. Quando a gente coloca a criança numa escola, não pode ser a extensão da nossa casa, porque se na casa do outro ele come com o pé em cima da mesa, eu não quero que minha filha aprenda isso. Eu quero que a minha filha aprenda uma vida em sociedade que converse com os meus valores. E a gente tem aí valores alimentares no guia, né? No guia alimentar, que é perfeito, que tem o guia alimentar para criança. Então, está faltando essa conversa. Tá? E temos nutricionistas nas escolas, né? Eu acho que elas também estão batendo cabeça, talvez com custo, com outras coisas. E eu acho que isso é uma urgência, assim, essa alimentação escolar ser uma coisa, sabe, que todo mundo fale a mesma língua. Eu acho que esse é o princípio, né, do Prevenção Uhum. Sem Danos, é atuar principalmente nessas escolas para desde cedo já plantar ali aquela sementinha de uma relação bacana com a comida, de uma relação bacana com o próprio corpo. Então, a ideia do Prevenção Sem Danos é justamente essa. A gente está aqui, né, eu e a Karen, nesse convite com a doutora Denise, para fazer o lançamento desses livros que são livretos infanto-juvenis, que falam justamente sobre prevenção, né? Eles estão à venda aí no link da bio da página do Prevenção Sem Danos. Eles têm 3 temas centrais, que são a autoestima, a nutrição e a atividade física. E a ideia é justamente essa, que a gente possa, desde cedo, já ensinar, tanto orientar, né, as crianças, os pais e os educadores, todos entram nesse nosso projeto, para que a escola também seja uma fonte segura de informação em todos os aspectos, né? E para que a gente possa aí ter esses jovens crescendo com uma relação melhor com a comida e com o corpo. Sim, com certeza. Infelizmente, estamos terminando nossa live, né, Denise? Sim. Poderíamos ficar horas aqui conversando, né, sobre esse Verdade. tema. Ficamos muito felizes de você participar, de colocar suas percepções aí. Acaba que a gente pode ainda falar muita coisa, né? Se a gente for contar os casos de consultório aqui, a gente vai ficar horas contando muitas coisas absurdas que acontecem, né? E como às vezes a gente se toca. Eu, como mãe, eu fico muito sensibilizada muitas vezes de ouvir algumas histórias. Mesmo que eu não atenda crianças e adolescentes, eu fico só pensando: nossa, meu Deus, que história triste, né? Às vezes de uma história tão complicada, com peso em comida, que veio lá de trás e que você fala: puxa vida, né? Se tivesse antes, a gente tivesse prestado atenção, né? Esse pai, essa mãe, ou até mesmo na escola, né?
estava comentando até dos professores, dos pedagogos que não sabiam do que alimentar. É nesse sentido, não é só os pais, mas também os pedagogos, os professores precisam ser orientados. Porque eles são modelos também, né? E eles são comunicadores, estão passando informação ali na frente dos alunos. Exato. Então... E eles também, né, tem aquele desfecho pedagógico que é a obrigação deles, mas é a vida da criança que está ali, né? Então essa formação também precisa mudar. E eu quero parabenizar vocês, porque essa iniciativa é necessária. Eu quero que vocês contem comigo, porque eu quero muito levar os livretos para a escola dos meus filhos, né? Porque eu acho que eles precisam, a escola precisa demais entender que experiências dentro da escola podem impactar uma vida inteira. Essa história de pesar na escola, fazer fila para pesar e falar do peso de todo mundo, né? Isso não previne nada. Eu tenho várias histórias assim também de vivências com professor de educação física e tal. Então, eu acho que essa é uma iniciativa que estava faltando e que é necessária. Então, espero que a gente consiga aí espalhar esses livretos e essa iniciativa por muitos lugares. E a gente convida os pedagogos também para conversar, né? Para bater papo sobre o assunto, porque é bem importante o que eles vivem lá dentro. E nós vamos ter uma sequência de lives, né? Só anunciando que a gente vai dar uma pausa quarta-feira que vem, mas a gente volta no dia 27 com uma live sobre saúde mental. Vamos receber a Patrícia Gipstein, que é da Astral, né? A Astral é a Associação Brasileira de Transtornos Alimentares, a qual eu e a Paula fazemos parte também dessa associação. E a Astral, ela acaba também trabalhando nessa questão da prevenção, da conscientização, né? Então, na próxima live a gente vai falar um pouquinho mais do que a associação se propõe, né? E depois da sequência a gente vai ter mais algumas lives, ainda estamos aí, né? Mas provavelmente uma que a gente vai falar sobre mídias sociais, vai ter uma que a gente vai falar sobre a área de nutrição mesmo, né? Dos profissionais da área de nutrição. Porque a prevenção dos profissionais em geral também, né? Que é bacana. Também. Em geral, né? A gente já está falando aqui com uma, né? Que é a pediatria. Então a ideia é que a gente possa falar com outros profissionais também da área da saúde. Então, agradeço novamente, Denise, e esperamos todos aqui de novo, daqui a 15 dias, né, para a gente conversar. Sim. E temos nossos livretos lá no nosso link, né, no link da Prevenção Sem Danos. E vamos aí caminhando juntos, né, por uma melhora. É isso aí. Por um corpo Obrigada, mais, né? Por um futuro diferente. Por um futuro melhor, sim. Né? Obrigada a todos pela participação. Boa noite. Um grande beijo a Beijos, todos. Denise. Tchau. Tchau. Obrigada. Obrigada.